Fala, minha rapaziada, mais um videozinho começando aqui no canal. E antes de começar a falar dos jogos aqui, que temos muitos hoje, quero falar aqui pra vocês, cara, que eu tô muito feliz pelo retorno que a gente tá tendo aí, por vocês estarem confiando no meu trabalho e eu estar podendo retornar aí de forma muito positiva, dar um resultado, entregar um resultado muito positivo para vocês aí, além do trabalho, todo o trabalho que eu faço aqui, de gravar, da galera da edição também, a gente está com um resultado muito positivo e eu fico muito feliz por vocês estarem aí podendo lucrar comigo, vocês confiam no meu trabalho aí, muita gente que me acompanha aí desde muito tempo, outros estão chegando agora, você que está chegando agora, já deixa seu like, já se inscreve aí no canal que eu tô aqui todos os dias com vocês, deixando os palpites, deixando várias tips prontas. É esse resultado que eu tô falando, das tips que eu deixo aqui. Essa semana foi muito boa pra gente. Começamos bem sábado também. Espero forrar nesse domingo aí também, junto com vocês, de muitos jogos pela Europa, as principais ligas lá, chegando aí na sua reta final. Finais aqui também de estadual aqui no Brasil, muitos clássicos, eu separei dois aqui pra gente, muito bons, o Fla-Flu e o Grenal. Então a gente tem muitos jogos aí para falar nesse vídeo. Vai ser daquele jeito que eu sempre falo aqui de sábado e domingo, bate bola, porque se eu for detalhar cada jogo, o vídeo vai ficar muito longo, valeu? Então, vamos embora ao que interessa, vamos para as tips, vamos para os palpites e bora meter marcha. Então vamos lá, que a gente tem muito jogo para falar. Eu separei aqui, deixa eu ver aqui, 2, 4, 6... 11 jogos que eu separei para a gente falar aqui nesse vídeo, então a gente vai ter que ser breve, não vai ter outra forma de falar aqui, de falar muitos detalhes aqui. E vamos começar lá na Inglaterra já com um clássico entre Arsenal e Chelsea. Arsenal segundo colocado, Chelsea quarto colocado, e quando você pensa em segundo colocado, você acha que está brigando pelo título, mas não tá. O Liverpool já disparou lá na Inglaterra, esse jogo acontece às 10h30, nosso primeiro jogo de domingo, por isso que eu estou começando lá na Premier League, e eu ia ficar de fora desse jogo, até ver o mercado aqui, que nos deu oportunidade muito boa. Por exemplo, a gente vai pegar na tip pronta, eu vou deixar para vocês aí já, uma faixa, um intervalo entre 2 a 5 gols. Por quê? Nos últimos 5 confrontos entre Chelsea e Arsenal, eu vou falar aqui o resultado para vocês, 2-1, 2-0, 4-0, 3-1 e 5-0, ou seja, saem muitos gols nesse confronto aqui, nesse clássico aí. O Chelsea jogando fora de casa também é muito over. Tem aqui um 3-1, 2-1, 3-0, 2-1 e 2-1 nos últimos 5 jogos. Então eu espero gols. O mercado está valorizando gols para esse jogo aqui. Deve ser por causa das boas defesas que tem Chelsea e o Arsenal. Mais o Arsenal mesmo. O Chelsea não está com a defesa muito boa não. Sempre toma um golzinho, mas também sempre faz. Tem um ataque muito bom. Então eu gosto desse jogo aqui de um intervalo entre 2 a 5 gols. Mais de 9 finalizações no segundo tempo, porque esses jogos que eu falei para vocês aí, essa linha foi ultrapassada bem no segundo tempo e menos de 10 cartões. Eu não vou falar para vocês aqui que é um jogo que sai poucos cartões, não. A média do juiz é baixa. Ele começou dando muitos cartões no campeonato e agora está voltando ao normal, mas é um clássico que sai sim muitos cartões. Agora, menos de 10 cartões é uma linha muito alta e dá oportunidade para a gente trabalhar. Então, nossa tip pronta para esse primeiro jogo aí de domingo vai ficar assim, intervalo entre 2 a 5 gols no jogo, mais de 9 finalizações no segundo tempo e menos de 10 cartões, odd 1,61, para mim tem muito valor para a gente começar aí no feijãozinho com arroz esse domingão cheio de jogos. Outro joguinho que eu separei lá na Inglaterra, na parte da tarde, 4 horas, é o jogo entre Leicester, é um clássico também, Leicester e Manchester United. Cara, o Leicester eu gosto, mas infelizmente eu acho que vai de ralo. Tá aqui em penúltimo lugar, tá muito distante de fora da zona do rebaixamento. Tu não vê o time reagindo, acompanha alguns jogos do Leicester e tu não vê o time reagindo, tem muita dificuldade de fazer gol. E o Manchester em 14º lugar, para mim, é a maior decepção aí dos gigantes da Europa, em todas as ligas europeias, tá? Não tô nem falando só da Premier League não, mas o Manchester 14º lugar. Quero até saber a opinião de vocês aí, podem deixar aí no comentário, mas para mim, o Manchester até agora é a maior decepção aí na Europa. E aqui, eu gosto desse intervalo entre 1 a 5 gols. Últimos 3 jogos entre eles na Premier League foi 3-0, 3-0 e 1-0. Todos os jogos o Manchester ganhou, mas como eu falei para vocês aí, não podemos confiar no Manchester, mesmo jogando contra o Leicester, que está atolado lá na zona de rebaixamento. Eu não confio no Manchester. A galera que gosta de apostar no Manchester aí tá tudo certo, só que eu não confio no Manchester. Eu prefiro pegar um intervalo aqui entre 1 a 5 gols. Vejo gols nesse jogo, mas pela dificuldade que o Leicester tem de fazer gols, eu não vejo saindo mais de 5 gols nesse jogo. Então a gente vai pegar um intervalo entre 1 a 5 gols, mais de 5 finalizações do Leicester, que apesar de não fazer muitos gols, é um time que está tentando, está se esforçando ali para ganhar seus jogos, para fazer gols e sair dali de trás, mesmo que esteja sendo muito difícil. E menos de 6 cartões, porque apesar de ser um clássico, o árbitro que vai apitar hoje gosta muito de controlar o jogo, é muito econômico nos cartões.
Então, para mim, tem muito valor essa aposta pronta aqui já pra gente. Intervalo entre 1 a 5 gols, mais de 5 finalizações do Leicester e menos de 6 cartões. Odd 1,57 para mim tem valor pra gente fechar aí a Premier League. Agora a gente vai dar um pulo lá na França, porque 11 horas já tem o jogo aqui do Lyon, do papai Textor, lá da Eagle Road. Depois que a Almadinha chegou, o Lyon tá voando. Encara o Le Havre, que está em 16º lugar na zona de rebaixamento. O Lyon está numa sequência muito boa aí. Chegou à 6ª colocação, estava ali no meio da tabela. Falaram até de rebaixamento do Lyon, mas sem ser esses problemas de fora do campo, no campo. Mas o Lyon se recuperou aí depois que a Almadinha chegou lá também. Tá jogando muita bola lá, chegou técnico novo também. E agora vem de 4 vitórias seguidas. E eu gosto muito aqui do Lyon para ganhar, não tem para onde correr aqui. O Lyon muito melhor, muito superior e jogando bem, jogando em casa. Então eu gosto aqui da vitória do Lyon para esse jogo. Só que as casas estão pagando aqui 1,36, 1,37 nesse momento aqui em média. Então não me agrada. Prefiro deixar no bilhete, como eu vou deixar no final do vídeo, assim como eu sempre faço. Então aqui nesse jogo eu gosto da vitória ao vivo do Lyon, a partir de 1,60, se vocês puderem acompanhar o jogo aí, a gente pode fazer essa entrada. Quem não consegue acompanhar os jogos, eu convido lá para o meu grupo free. O link está aí na descrição, é 100% gratuito, você não precisa pagar absolutamente nada para participar lá no Telegram. Então entra no meu grupo free aí que eu posso lá tá dando esse sinal aí de vitória do Lyon ao vivo a partir de 1,60, 1,70. Se o Lyon sair atrás do placar, que eu acho muito difícil, a gente pode estar pegando também uma dupla chance do Lyon a partir de 1,60. Então, para Lyon e Le Havre, para mim a boa aqui é vitória do Lyon. Passando para 1,15, eu separei um joguinho aqui porque nos deu uma oportunidade muito boa no mercado de cartões. Lembra que eu falei aqui no jogo do Alavés e Las Palmas, expliquei como funciona o handicap asiático de cartões? Vou repetir aqui porque tem uma galera que pode não ter visto lá o vídeo. Então, toda vez que eu falar desse mercado, eu vou explicar aqui para vocês. O que a gente vai pegar nesse jogo aqui? Um handicap asiático mais um para o Brest. Brest, que está em 9º lugar, encara o Rennes, que está em 15º lugar. Os dois precisam da vitória. O Brest para tentar sonhar ali com uma vaga em uma competição internacional, e o Rennes está um pouco mais tranquilo, porque o Rennes só precisa se afastar da zona de rebaixamento. Não está na zona de rebaixamento nesse momento, e tudo bem que o Rennes é um time que tem a média mais alta de cartões do que o Brest. Mas um handicap asiático mais um, com odd 1,90, para mim não tem como a gente ficar de fora. Para a gente perder essa aposta, vou explicar para vocês agora. O Rennes, que joga fora de casa, tem que tomar 2 cartões a mais que o Brest. A gente está pegando o handicap asiático mais um a favor do Brest em cartões. Ou seja, se o Brest tiver mais cartões, é green. Se tiver o mesmo número de cartões, green. Se o Rennes tomar um cartão a mais, nossa aposta é devolvida. Para a gente perder, o Rennes precisa tomar 2 cartões a mais que o Brest. Então, para mim, essa odd 1,90 está até um pouco desregulada e acho uma boa oportunidade para a gente aqui, mesmo o Rennes tendo uma média de cartões mais alta do que o Brest. Outro jogo que a gente precisa falar aqui também da Ligue 1 é do líder e vice-líder, PSG e Marseille. E aí, quando a gente fala de líder e vice-líder, você deve pensar assim, caraca, jogão, decisivo, confronto direto. Não, não é. PSG já abriu 16 pontos do Marseille, já está com o pé nas costas aí, está praticamente liquidada, mais uma Ligue 1 e mais um campeonato francês na conta do PSG. O Marseille também está praticamente garantido aí na Champions League da temporada passada, então não é um jogo tão decisivo assim como muitas pessoas pensam. Que eu gosto desse jogo aqui é gols, porque os últimos 5 jogos aqui, entre eles, tivemos um 2-1, 3-0, 4-0, 2-0, e 3-0. Tomem muito cuidado aí para não pegar linhas muito esticadas de gols, porque os dois times têm a defesa muito boa. O que eu mais gosto aqui nesse jogo é over 1,5 no ao vivo aqui. Por quê? Principalmente se o PSG estiver na frente. Talvez com o Marseille na frente, ele pode se fechar e tentar segurar o resultado, e já não gosto tanto. Agora eu vou acompanhar esse jogo ao vivo aqui e o PSG na frente. Eu gosto aí, quem sabe, de um gol limite. Para quem não sabe, o gol limite é a partir do minuto 70 ali, quando estiver pagando o odd 1,60, 1,70, a gente fazer a entrada. Então, se o PSG estiver na frente, ali a partir do minuto 65, 70, me agrada pegar mais um gol nessa partida aqui. Ó, antes de começar a falar aqui da Itália, quero deixar uma dica para vocês aí, para vocês conseguirem pegar todas as tips e principalmente para vocês lembrarem dos palpites que eu dou aqui para a gente pegar nos jogos ao vivo. Cara, papel e caneta na mão, não é vergonha nenhuma. Até hoje eu faço isso, tá? Tudo que me tornou lucrativo, eu faço até hoje, não tem problema nenhum. Até hoje eu pego a nota ali, deixo do meu lado ali o papelzinho anotado. Se você quiser também, hoje em dia a galera gosta muito de telefone, então
anota ali no bloco de notas, mas eu gosto de deixar muitas vezes ali anotado quando tem muitos jogos, para eu ver qual que eu vou acompanhar ali, porque eu acho que eu teria uma oportunidade boa ao vivo, eu acabo acompanhando, então eu deixo anotado. Então isso daí é uma dica que eu deixo para vocês aí, lição de casa. E agora sim, a gente vai lá para o nosso salão de festa, Itália, Série A. Vamos começar às 11 horas. Separei 3 jogos lá da Série A italiana pra gente, 2 com tipos prontas já. Então vamos embora. 11 horas, a gente já tem um joguinho aqui, jogão, entre Bolonha e Lazio, confronto direto. Bolonha jogando em casa, 6º colocado, e a Lazio 5º colocado. Vai ser um jogão esse daqui, apesar do Bolonha eu gostar muito de cadenciar o jogo, e é justamente sobre isso que eu vou falar aqui. Por isso eu pego esse intervalo entre 1 a 5 gols, não vejo saindo mais de 5 gols aqui nesse jogo, por essa característica, esse estilo de jogo do Bolonha, mas pelo menos um golzinho a gente vai ver aqui sim. Gosto aqui também de menos de 7 cartões, tudo bem que os jogos da Lazio são sempre muito pegados, os jogadores da Lazio são muito quizumbeiros, mas a característica do juiz que vai apitar aqui hoje é de segurar um pouco os cartões, ele é muito econômico nos cartões, então a gente vai entrar aí em menos de 7 cartões. Isso daí dá uma odd de 1,74. Pra galera que fica falando assim, pô, aumenta a odd, cara, o importante é dinheiro no bolso. Mas e aí, vai depender sempre das oportunidades. Nesse jogo aqui, por exemplo, eu achei uma boa oportunidade com uma odd de 1,74, que para mim tá alta. Intervalo entre 1 a 5 gols no jogo e menos de 7 cartões. O Bolonha é um time que toma poucos cartões. Eu não acredito que chegue a 7 cartões nesse jogo. Então 1,74 para mim tá muito bom para a gente começar amanhã desse domingão lá na Itália. Agora 12 horas, também conhecido como meio-dia, pode olhar aí. A gente tem um jogo interessante aqui entre Roma e Cagliari. Roma chegou aqui em 7º lugar, tentando se recuperar depois do início decepcionante. Foi eliminado na Liga Europa. Cara, o Hummels conseguiu tomar um cartão. A Roma tinha vantagem no resultado e o Hummels conseguiu tomar um cartão aos 11 minutos, matando o contra-ataque do primeiro tempo. E aí a Roma jogou o jogo todo com 1 a menos e acabou sendo eliminado da Liga Europa aí pelo Atlético de Bilbao. A gente estava lá no bilhete com handicap mais 1,5 para a Roma não perder por 2 gols de diferença. E o Hummels apronta essa de ser expulso com 11 minutos do segundo tempo. Mas aqui no campeonato italiano é diferente. A Roma vem aí de uma sequência de vitórias, se recuperando, já chegou ali em 7º lugar e vai brigar de novo por uma vaga na Champions League da próxima temporada. E o cara, ele tá ali naquele lugar dele de sempre, 14º lugar, acima da zona de rebaixamento, já não cai mais, também já não classifica para nada, tá praticamente cumprindo tabela, já que falta aí poucas rodadas para o final da Série A italiana. Então aqui eu gosto da vitória da Roma ao vivo. No momento as casas estão pagando aí 1,50. Eu prefiro esperar para no primeiro tempo a gente pegar aí uma odd de 1,60, 1,70. E caso o cara ele saia na frente, a gente pegar uma dupla chance também a favor da Roma. Não vejo a Roma perdendo esse jogo aqui. Se chegar a odd de 1,70 ali no começo do primeiro tempo, eu vou fazer esse investimento, porque eu gosto desse time da Roma, apesar de ter dado mole na Liga Europa, mas o cara ele é bem fraco jogando fora de casa, principalmente, está fazendo uma campanha péssima jogando fora de casa, então acredito muito nessa vitória da Roma aí, lá na Itália, meio-dia. Para fechar lá na Itália, 4h45, a gente tem o melhor jogo da rodada aqui, irmão. Aqui a chapa vai esquentar, aqui é jogão. Terceiro colocado, Atalanta, recebe a líder Inter. Cara, e esse campeonato italiano tá muito disputado. Eu acho que das principais ligas europeias aí, é o que tá mais equilibrado agora nessa reta final. A Inter é a líder com 61 pontos, Napoli ali no cangote com 60 pontos, e aí vem a Atalanta já com 58 pontos. Esses 3 times disputando o título, e promete ser assim até o final. Então hoje a gente tem um jogão, 4h45 da tarde lá na Itália. Eu tenho uma tip pronta para esse jogo aqui. Quero pegar um intervalo entre 1 a 5 gols. E nem é por estatística só não, é pelo cenário. Os dois times têm uma defesa muito forte. A Atalanta, dificilmente eu pego resultado nos jogos dela. A Atalanta sempre entrega para os times menores. E quando chega lá, como azarão do jogo contra time grande, a Atalanta vai lá e ganha ou empata. Então, eu evito o máximo pegar algum resultado aqui contra ou a favor em jogos da Atalanta. Eu gosto de intervalo de gols aqui entre 1 a 5 gols. Veja aí o 1 a 0, 1 a 1, 2 a 1, no máximo 4 gols nesse jogo. Mas vejo gols nesse jogo porque tem muita qualidade dos dois lados aqui, dos dois times. E gosto também de pegar o under 6 cartões, porque o árbitro que vai apitar hoje é muito econômico, tem a característica de segurar. E apesar de ser um clássico, é um jogo que não sai muitos cartões, Atalanta e Inter. Então eu acho que menos de 6 cartões está uma linha boa aqui pra gente nesse jogo aqui. Então vai ficar assim nossa tip pronta, nesse jogão lá pela Série A italiana. Intervalo entre 1 a 5 gols e menos de 6 cartões, odd
1,66 para mim tá muito boa, tá o famoso mel aqui para esse jogão lá na Itália. E toma ali jogo aí nesse domingão, eu tô indo aí pro 7º ou 8º jogo, ainda tem outros aí para falar, vou até tomar uma água aqui para recuperar um pouco. Enquanto isso, deixa o like aí no canal, você que não deixou o like no vídeo ainda, já deixa o seu like aí, você que não é inscrito, se inscreva no canal, hein? E vamos dar uma passada aqui, lá na Alemanha, porque eu preciso falar uma curiosidade para vocês, cara. Tem um jogo aqui que eu separei, Lanterna contra o vice-lanterna. Aí você vai falar assim, pô, Ramon, vai separar um jogo de lanterna e vice-lanterna? O jogo deve ser uma merda. Cara, calma. Eu tenho uma curiosidade aqui para passar, que eu tenho mandado nos grupos, a gente tem ganhado dinheiro nessa temporada com o Rostenkiel, que vai enfrentar o Heidenheim fora de casa. Cara, o Rostenkiel é um time tão bizarro, mas tão bizarro, que provavelmente ele vai ser rebaixado, mas ele fez gol em todos os jogos fora de casa, é isso mesmo. O time que está na vice-lanterna do campeonato alemão fez gol em todos os jogos fora de casa, e aí você vai falar assim, mas também esses jogos que ele fez fora de casa deve ter sido confronto mais ou menos. Não é. Aqui, ó, eu vou dar um exemplo aqui maior e mais bizarro de todos para vocês aqui, ó. Bayern de Munique 4, Rostenkiel 3. Meteu 3 jogando na casa do Bayern. Então, cara, eu acho que eu nunca vi isso na minha vida. Um vice-lanterna do campeonato que já está perto do fim aí, fazer gol em todos os jogos fora de casa. Então, a gente não pode ignorar essa estatística aqui. O que eu gosto para esse jogo aqui é gols. Porque um time que faz gol em todos os jogos fora de casa, contra o Heidenheim, que também tem a média alta de gols, apesar de sofrer muitos gols, eu espero gols aqui nesse jogo. Então, no ao vivo, eu gosto aqui do over 1,5, ou para colocar no bilhete também. Esse aqui vai ser um jogo que eu vou colocar no nosso bilhete no final do vídeo. Mas quem quiser acompanhar ao vivo aí, com papel e caneta, anota aí. Eu gosto muito do over 1,5 aqui, principalmente no segundo tempo desse jogo aqui, Heidenheim e Rostenkiel. Só esse jogo aqui mesmo que eu separei da Alemanha, porque eu tinha que falar dessa curiosidade aqui do Rostenkiel. Antes de começar a falar aqui dos clássicos do Brasil, eu quero falar de um clássico também lá da Espanha. A gente vai dar uma passada lá na Espanha, porque lá na La Liga a gente tem um jogo decisivo. Cara, esse domingo tá recheado de jogos bons, assim, decisivos. E lá na La Liga não é diferente. A gente tem o Atlético de Madrid, terceiro colocado, contra o primeiro colocado Barcelona, que para mim hoje está jogando o futebol mais bonito aí do mundo. E então aqui é um jogão, um ponto só separa o Atlético de Madrid do Barcelona. Se ganhar esse jogo em casa, assume a liderança do campeonato. Tudo bem que o Real Madrid também jogou na rodada aí, mas vai ser um jogão aqui. Eu tenho uma tip pronta, bem no sapatinho aqui pra gente. Eu vou falar para vocês aí. Intervalo entre 1 a 4 gols no segundo tempo, porque tem saído muitos gols no segundo tempo no jogo do Barcelona, apesar de não ter saído na Champions League na última rodada, e do Atlético de Madrid também ter terminado 1-0 e acabou indo para os pênaltis contra o Real Madrid. Vinícius Júnior até perdeu um pênalti, mas tivemos muitas oportunidades aí de gol. Acredito que a gente vai estar vendo pelo menos um golzinho aqui. Nenhum dos dois times vai estar satisfeito com o resultado. Até se tiver empatado o jogo, o Atlético de Madrid vai ter que sair, porque tem a oportunidade de conseguir a liderança aí jogando em casa contra o Barcelona. Acredito numa postura parecida com a que ele teve contra o Real Madrid, quando tinha que ganhar o jogo e acabou ganhando o jogo e sendo eliminado nos pênaltis. Acredito que ele vai ter um pouco mais de atitude aqui, o que não é muito a característica do Simeone, mas nesse jogo aqui específico, acredito que nós vamos ter finalizações, gol no segundo tempo, e vamos pegar também uma linha de menos 8 cartões. Então, como que vai ficar a nossa tip pronta já para esse jogo? Só para vocês copiarem e colarem aí na tela. Intervalo entre 1 a 4 gols no segundo tempo. Acredito muito num golzinho aqui no segundo tempo, até 2, quem sabe até 3 também. Acredito num jogão aqui. Menos de 8 cartões, porque o árbitro que apita aqui não tem característica de distribuir muitos cartões, apesar de ser um jogo decisivo, por isso que essa linha está alta. Então vamos pegar aqui menos de 8 cartões e mais de 17 finalizações. O Barcelona é um time que a gente sabe que finaliza muito, e eu acredito, como eu falei aqui, que o Atlético de Madrid vai ter uma postura diferente do normal dele, vai sair um pouco mais para o jogo, assim como fez contra o Real Madrid. Então nossa tip pronta, ó, de 1,57 para esse jogão lá na Espanha vai ficar assim, ó. Intervalo entre 1 a 4 gols no segundo tempo, menos de 8 cartões e mais de 17 finalizações no jogo todo. Ó, de 1,57 para mim, tá o feijãozinho com arroz ali, sapatinho. Gosto muito dessa tip pra gente lá na Espanha. Vindo aqui pro Brasil, eu escolhi 2 clássicos que são decisivos, que algum time vai levantar o troféu aqui. É o segundo jogo da decisão. Tem muitos clássicos pelo Brasil hoje, só que muitos também é o primeiro jogo da final, e eu prefiro até ficar de fora desses jogos, assim como eu fiquei de fora do Fla-Flu na quarta-feira. Mas hoje eu vou fazer uma entradinha aqui no Fla-Flu, sim. Uma entrada que a gente pegou green no Vasco e Flamengo, no Corinthians e Santos,
no Palmeiras e São Paulo, e a gente vai repetir ela aqui nesse Fla-Flu, que vai ser muito nervoso. O primeiro jogo teve discussão, apesar de ter tido só um cartão para o Flamengo, eu achei injusto. Vai ter discussão nesse jogo aqui, tá muito pegado. Teve a treta lá do Mano Menezes com o Araújo, então acredito num jogo nervoso aqui. E o que eu gosto para esse jogo? De 1 a 4 gols, porque eu espero um jogo aberto. Por mais que o Mano Menezes é um técnico que eu considero que gosta de um jogo mais truncado, de mais contato físico, não tem outra opção aqui. Ele tá com 2 gols de vantagem, vai ter que sair para o jogo. Veja um jogo aberto aqui. O Flamengo também é um time que marca muitos gols. Então vamos pegar um intervalo entre 1 a 4 gols e mais de um cartão para cada lado. Essa aposta que vocês estão vendo aí é lá na Betano, mas acredito que hoje já tem aberto lá na Bet365 também esse mercado de cartões aí para o Clássico. Então, para mim, a melhor tip que a gente tem para esse Fla-Flu é essa daí, ó. Intervalo entre 1 a 4 gols e mais de um cartão para cada lado, se a gente não tiver cenas lamentáveis nesse Fla-Flu aí, que a gente tem tudo para ter. Continua até depois do jogo, quando acabou o Fla-Flu na quarta-feira, e acredito que esse jogo vai ter o mesmo ritmo de quarta-feira. O outro clássico, para a gente fechar aqui o vídeo desse domingão, é o Grenal, que também é segundo jogo. O Inter ganhou o primeiro lá na Arena do Grêmio, e agora eles decidem o título no Beira-Rio. Aqui eu não vou pegar intervalo entre 1 a 4 gols, não. Eu vou pegar um intervalo entre 0 a 4 gols. Porque por mais que o Grêmio precise do resultado, precisa sair para o jogo, cara, Grenal é muito truncado, é muito pegado. Então eu prefiro pegar um intervalo entre 0 a 4 gols. Se terminar 0 a 0 a gente ganha. Se sair 1, 2, 3 ou 4 gols, a gente também ganha. E mais de um cartão para cada lado aqui. Eu fiquei esperando a semana toda aqui, olhando a arbitragem, ver se o Daronco ia apitar esse jogo. Porque só o Daronco e o Rafael Claus me fariam ficar de fora desse jogo aqui para cartões. Como não vai ser nenhum deles apitando, eu gosto aqui de mais de um cartão para cada lado. Grenal também, a gente tem grandes chances de ter cenas lamentáveis, então para mim tem muito valor também. A odd do Fla-Flu foi 1,65 e do Grenal aqui também 1,65, com intervalo entre 0 a 4 gols e mais de um cartãozinho para cada lado. Esse foi aí o nosso último jogo desse videozinho de domingo. Acho que hoje a gente bateu o nosso recorde de jogos aqui. Muitos jogos nesse domingo, e olha que tem outros jogos também que eu até vou acompanhar ao vivo, mas não tinha como fazer tantas tips aqui. Tem Inglaterra, segunda divisão, que eu vou estar mandando uma tipzinha lá no grupo, que também se eu falasse aqui, ia dar mais de meia hora de vídeo. Esse é o último joguinho aí, Grenal, tem Fla-Flu também, domingão recheado de jogos bons, recheado de clássico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal. E agora, como sempre, eu vou deixar um bilhete aí no final do vídeo que eu sempre deixo para vocês. Só que hoje eu aumentei um pouquinho a odd. Eu sempre falo que todo final de vídeo eu deixo sempre uma odd 2 e passo um pouquinho. Hoje passou bastante. Coloquei 4 jogos aí para vocês, para a gente fazer aquela alavancagem de banco. Então tá na tela para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo domingo, domingo abençoado para todos. Principalmente aí nas apostas, que vocês sejam bem sucedidos. E é isso, tamo junto e até amanhã.